Fala, coração! Estamos aqui de volta, agora com a lista de leitura obrigatória do vestibular Unicamp. Obra Morangos Mofados, Caio Fernando Abreu. O livro, coração, é um livro de contos. A Unicamp selecionou aqui alguns deles, beleza? Então a gente vai falar um pouquinho do livro como um todo, e aí sim, né, falar especificamente dos 6 contos selecionados. Caio Fernando Abreu, gaúcho, nasceu em 1948, morreu em 1996. Agora ele é tido e havido como porta-voz de seu tempo. Então o livro vai ser entendido dessa maneira. Equivale, em grande parte, aquilo que nós falamos sobre o livro As Meninas, da Lígia Fagundes Telles. Beleza? Retrato de uma época, tá? Ali, coração, você vai perceber nos contos do livro Morangos Mofados impasses de toda uma geração que vivia no Brasil os estertores da ditadura militar. Então vocês perceberam pela data de nascimento dele, tá? 1948, em 68, no auge da repressão, ele tinha 20 anos de idade. Beleza? Tá? Então a ditadura que começa em 1964 e se estende, né? Para alguns até 1985, para outros até o final, né? Quando há eleições diretas em 1989. Então ele vai representar muito bem este período aqui com os contos do livro Morangos Mofados, tá? O livro, coração, ele é publicado inicialmente na editora Brasiliense. Era algo também, né, de contestação na época, 1982. Depois acaba sendo relançado, né, republicado pela Companhia das Letras. Aqui eu transcrevi para vocês a epígrafe do livro, que é extremamente importante para a gente interpretar os contos. É tirada ali do Osman Lins, um escritor pernambucano muito bom, né? Mas o interessante para nós aqui é o trecho. Vamos lá. Achava belo a essa época ouvir um poeta dizer que escrevia pela mesma razão porque uma árvore dá frutos. Só bem mais tarde viera a descobrir ser um embuste aquela afetação, que o homem, por força, distinguia-se das árvores e tinha de saber a razão de seus frutos. O porquê, o motivo. Cabendo-lhe escolher os que haveria de dar, além de investigar a quem se destinavam. Famoso, né, coração? Para quê e para quem? Nem sempre oferecendo-os maduros, e sim, agora, podres e até envenenados. Os morangos que o Caio Fernando Abreu vai oferecer são morangos mofados. Beleza? Então é essa relação que você tem que estabelecer aqui. Os frutos não necessariamente são maduros. Eles podem estar podres ou até envenenados. Então aqui os morangos, né, mofados. E é óbvio, isso é simbólico, a gente vai entender aí o porquê, tá bom? Também, coração, como esse livro acabou virando aí, né, o retrato de uma época, muito se escreveu sobre ele. Eu peguei aqui Heloísa Buarque de Holanda, Hoje Não é Dia de Rock, tá bom? Alguns trechos para a gente identificar o significado do livro como um todo. O que já está destacado ali, ó. Enorme perplexidade diante da falência de um sonho. Então, aquela famosa frase, né? O sonho acabou. Beleza? Que sonho? Sonho da contracultura. Ao mesmo tempo que no Brasil nós tínhamos a ditadura militar, havia no mundo, né, o sonho da contracultura. Movimento hippie. Faça o amor, não faça a guerra. Beleza? Então tudo está dentro desse contexto. Painel de um momento da história de vida de uma geração.
Percebam, né, que essa ideia se repete, diferentes autores falando sobre isso. Tá? A crise da contracultura, alguma coisa explodiu, partida em cacos. A partir de então, tudo ficou mais complicado e mais real. Se o sonho acabou, não dá mais para viver, né, de sonho. Depois o Cazuza, né, vai escrever: meus heróis morreram de overdose, meus inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero uma para viver. Então é a morte dos ideais. Os ideais, os sonhos, as utopias, elas foram ali, né, morrendo. E aí o que fica no lugar? O Caio Fernando Abreu também vai registrar literariamente este período e este contexto. O livro dele é dividido em duas partes: o mofo e os morangos, beleza? O mofo selecionaram, né? Quando eu falo selecionaram, as pessoas, os profissionais, os professores da Unicamp selecionaram Diálogo, O Dia em que Urano Entrou em Escorpião, Além do Ponto, Terça-feira Gorda. E da parte dos morangos, Pera, Uva ou Maçã e aqueles dois, beleza? Então é isso que a gente vai fazer agora, né? O mofo, coração, pensando, né, nessa parte. Os morangos estão mofados. Aquele sonho de uma sociedade solidária mofou. O sonho acabou, tá? É essa a ideia. No diálogo, você vai perceber, né, não tem narrador, é só um diálogo, bem curto, uma conversa em que os interlocutores não se entendem, mas a afirmação que fica, você é meu companheiro, bem repetida, né, bem reiterada, tá? Vai mostrar o contexto em que a obra é escrita, beleza? Meu companheiro aqui tem um sentido evidente social, político, ideológico, companheiro de partido, companheiro de ideologia, de ideal, mas também pode ser, no caso do Caio Fernando Abreu, o companheiro, né, afetivo, companheiro sexual, tá? Ele era declaradamente homossexual, numa época em que isso, né, implicava uma série de, né, preconceitos, violências até, a gente vai perceber nos próprios contos, tá bom? Então aqui, coração, duas pessoas, o A e o B. Você é meu companheiro, hein? Você é meu companheiro, eu disse. O quê? Eu disse que você é meu companheiro. O que é que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que você é meu companheiro, só isso. Tem alguma coisa atrás, eu sinto. Não, não tem nada. Deixa de ser paranoico. Não é disso que eu estou falando. Você está falando do que, então? Eu estou falando disso que você falou agora. Ah, sei, que eu sou o teu companheiro. Então percebam, né? Há diálogo e não há diálogo. Beleza? Essa é a ironia do título, né? Num diálogo, as pessoas, né, se entendem. Elas conversam, elas argumentam. Elas podem até discordar, mas elas conseguem dialogar, conseguem ouvir, escutar o que o outro tem a dizer. No momento em que nós vivemos hoje, isso é cada vez mais raro. E talvez o Caio Fernando Abreu, né, tenha focalizado ali naquele momento histórico o início de tudo isso, em que as pessoas não conseguem dialogar, não conseguem conversar, beleza? Porque parecem que estão, né, sempre em lados opostos, tá? Então muito rápido, muito curto o conto e bem, né, cheio de significações. O dia em que Urano entrou em Escorpião, deixei ali, né, a capa do Pink Floyd, né, porque ele vai ser citado aqui no conto. Então vocês têm lá, né, o outro lado da lua, o lado escuro da lua, né, The Dark Side of the Moon. E aí o título, né, é esse, e o subtítulo, Velha História Colorida. Então, evidente, né, carrega aí todos os símbolos daquele contexto. Era sábado à noite, quase verão. Pela cidade havia tantos shows e peças teatrais e bares repletos
e festas e pré-estreias em sessões da meia-noite. Então, um universo cultural, né? O Caio Fernando Abreu foi jornalista há muito tempo, né? E transitou nesse meio. Então, ele está representando, né, esse contexto de muita agitação cultural. Uma vez renunciado ao sábado, os três personagens, ali ouvindo um velho Pink Floyd baixinho. O rapaz de camisa vermelha aproveitou o silêncio para gritar bem alto que Urano estava entrando em Escorpião. Astrologia. Os outros pareceram perturbados, menos com a informação e mais com o barulho, e pediram, psiu, para ele falar baixo. O chá veio logo, quente e bom. Apareceu um baseado em que eles ficaram fumando juntos, um de cada vez. Lembrem, né, esse contexto histórico ele vai ser conhecido, né, por sexo, drogas e rock and roll. Então você tem o rock and roll aqui do Pink Floyd, tá? O rock progressivo, se você preferir. Você já tem aqui o baseado representando as drogas. Só tá faltando sexo por enquanto aí, tá? Um de cada vez, e tudo foi ficando muito harmonioso. O que se buscava naquele contexto? As pessoas buscavam o quê? Companheirismo, harmonia, um mundo mais igualitário, mais justo. Era o ideal, né? Era o sonho. Beleza? Muito harmonioso e calmo. Até que, aí vocês perceberam, né? Eu estava destacando colorido, agora eu sublinhei. Porque o que está sublinhado vem quebrar com tudo isso. Beleza? Vem romper com essa harmonia. Até que alguém começou a bater na porta. Essa imagem vai se repetir em outro conto. Então guarda. Começou a bater na porta tão forte que pareciam pontapés, não batidas. Lógico, coração, que dentro desse contexto de repressão, tudo pode acontecer. Então, aquele encontro amigável, feliz, as pessoas estão ali ouvindo música, fumando, mas num momento de harmonia, tudo pode ser interrompido e parar, né, na polícia, na base da repressão. Aqui a repressão é apenas a do síndico. Era o síndico pedindo aos berros para baixar o som e falando aquelas coisas desagradáveis de sempre. A moça de óculos disse que sentia muito, mas infelizmente naquela noite não. Naquela noite não podia baixar o volume do som. Não era uma noite como as outras. Era muito especial. Sentia muito. Tirou os óculos e perguntou se o síndico não sabia que Urano estava entrando em Escorpião. Coração, é lógico que aqui o significado astrológico é só um pretexto, né? Aqui a gente está percebendo que ação e reação, tá? A ação repressora vai ter aqui uma resistência. Beleza? Nessa noite não. Você não vai nos calar. Você não vai abafar a nossa voz. Tudo bem? Em outras noites, tudo bem, mas nesta noite não. Tá? Então há um movimento aqui de repressão e há um movimento de resistência. Tá? Então vai associando, né? No primeiro diálogo, companheiro não tem eco. Então não há companheirismo. Aqui, os três estão ali em sintonia e harmonia. Vem o síndico para reprimir. E aí essa repressão enfrenta uma resistência. Não, nós ainda vamos lutar pelo nosso sonho, pelo nosso ideal. Beleza, coração? Tem dúvida, chuchu? Coloca para mim aí, tá? Manda para mim nos comentários, a gente responde. Terceiro conto, ainda da parte o mofo. Um único parágrafo praticamente, né? Aqui eu subdividi para você entender melhor, tá? Além do ponto. E tudo que eu andava fazendo e sendo, eu não queria que ele visse nem soubesse. Mas depois de pensar, isso me deu um desgosto, porque fui percebendo por dentro da chuva que talvez eu não quisesse que ele soubesse que eu era eu, e eu era.
Era a mim que ele chamava, pelo meio da cidade, puxando o fio desde a minha cabeça até a dele, por dentro da chuva. Era para mim que ele abriria a sua porta. Coração, aqui cabe até uma questão gramatical. Abriria. Eu abriria, tu abririas, ele abriria. Futuro do pretérito. Ele poderia ter feito isso, mas não fez. Tudo bem? É uma possibilidade descartada, tá? Então poderia ter acontecido esse encontro, mas não, tá? Poderia ter acontecido companheirismo, amor, afeto, harmonia, sexo, drogas e rock and roll. Só que não. Chegando muito perto, tão perto que uma quentura me subia para o rosto, como se tivesse bebido o conhaque todo, trocaria minha roupa molhada por outra mais seca e tomaria lentamente minhas mãos entre as suas, acariciando-as devagar para aquecê-las. E bati outra vez, e tornei a bater, e continuei batendo, sem me importar que as pessoas na rua parassem para olhar. Eu quis chamá-lo, mas tinha esquecido seu nome, se é que alguma vez o soube, se é que ele o teve um dia. Talvez eu tivesse febre, tudo ficara muito confuso, não era quase nada. Eu, mantido apenas por aquele fio invisível ligado à minha cabeça, nem tentar outra coisa, outra ação, outro gesto, além de continuar batendo nesta porta que não abre nunca. O gesto é o mesmo, coração, o abrir, o bater na porta. Só que agora, diferentes razões. Há uma boa questão comparando os dois contos. Beleza? O dia em que Urano entrou em Escorpião, quem bate na porta é o síndico, para reprimir aquele encontro festivo daquelas três pessoas. Aqui, tá? É um parceiro batendo na porta do outro, que não abre. Então não vai acontecer diálogo, não vai acontecer um diálogo amoroso, um encontro amoroso, afetivo. É isso que ele está buscando aqui e ele não tem. Tá? Então, de novo, né, parece que essa porta fechada é um símbolo de repressão. Tá? De diferentes maneiras, mas o mesmo símbolo de repressão. Tá? Perceberam? São contos curtos, são histórias curtas. Muito provavelmente, né, a Unicamp coloque trechos, eu acredito, mas pode sim, tá, comparar uma história com outra. Essa daqui, coração, ela é a mais forte, né? Forte e pesada até, tá bom? Terça-feira gorda. Já vou antecipar, já vou adiantar, né? Caso de homofobia. É agressão, é violência contra, né, o homossexual. Beleza? Terça-feira gorda, você já sabe, carnaval. Carnaval é a festa da carne, da sexualidade. Momento em que as pessoas, né, priorizam curtir a vida, aproveitar os prazeres da vida. Só que aqui, não, nem tanto, né? Vocês vão perceber dois momentos. Eu queria aquele corpo de homem, sambando suado, bonito ali na minha frente. Quero você, ele disse. Eu disse, quero você também. E não parecia bicha nem nada, apenas um corpo que por acaso era de homem, gostando de outro corpo, o meu, que por acaso era de homem também. Eu era apenas um corpo que por acaso era de homem, gostando de outro corpo, o dele, que por acaso era de homem também. Feito dois figos maduros, de novo, né, a imagem dos frutos. Lembrem, né, o título é Morangos Mofados. Feito dois figos maduros apertados um contra o outro. As sementes vermelhas chocando-se com um ruído de dente contra dente. Aqui é o encontro amoroso. Bem próprio de uma terça-feira de carnaval. Mas, e aí o mas é aquela conjunção adversativa que vai introduzir uma adversidade, uma oposição. Vieram, eles, sujeito indeterminado, os repressores. Vieram vindo então e eram muitos.
Foge, gritei, estendendo o braço. O pontapé nas costas fez com que me levantasse. Estavam todos em volta. Ai, ai, gritavam, olha as loucas. Olhando para baixo, vi os olhos dele muito abertos e sem nenhuma culpa entre as outras caras dos homens. Então os agressores, né? Não parecem, eles não têm consciência, né, do crime que eles estão cometendo. Beleza? O brilho de um dente caído na areia. Quis tomá-lo pela mão, protegê-lo com o meu corpo, mas sem querer estava sozinho e nu, correndo pela areia molhada, os outros todos em volta, muito próximos. A queda lenta de um figo muito maduro, até esborrachar-se contra o chão em 1000 pedaços sangrentos. Então os figos maduros apertados um contra o outro, era o momento do amor, era o momento da união amorosa, da união afetiva. E agora, em função da repressão e do preconceito, da homofobia, tá? O figo maduro se esborrachando no chão em 1000 pedaços sangrentos. Então esse é o conto, né, mais forte, mais pesado. Coração, em se tratando de Unicamp, grande chance dele aparecer na prova. Tudo bem? A Unicamp é uma obra, uma prova, né, bem contundente, bem social, bem marcada, né? Então há vários livros tratando da questão do racismo. Aqui é o que nós temos na questão da homofobia, tá? Então não me espantaria, não me surpreenderia ter este conto, né, numa das questões da prova, tá bom? Agora nós vamos para os 2 contos da parte dos morangos. Os morangos. Será que os frutos de uma possível resistência? O sonho acabou. Aquela utopia, né? Acabou. Da contracultura, do movimento hippie, peace and love, faça o amor, não faça a guerra. Aquele sonho acabou. E aí, os morangos seriam o quê? Resistência? Ainda insistindo nesse sonho? Será? Vamos ver. Pera, uva ou maçã? Esse aqui eu vou usar, né, 2 páginas, tá bom? Então eu vou continuar na próxima. É um pouquinho mais longo, mas vale a pena ler. A gente precisa ler o texto, coração, tá? Porque é do texto que a gente percebe, né, as características. Não adianta ficar falando sobre sem ler, né, a obra. É que aconteceu uma coisa, sei lá, que eu ando muito triste. Uma merda tudo isso. Mas não importa, não me interrompa agora. Deixa eu falar, por favor, deixa eu falar. Tem uma coisa dentro de mim que continua dormindo quando eu acordo, lá longe de mim. Quando dobrei a esquina aqui da rua e ia saindo um caixão de defunto do sobrado amarelo na esquina, certo, acho que era um caixão cheio. Quer dizer, com o defunto dentro, porque ia saindo e não entrando, certo? E foi bem na hora que eu dobrei, não deu tempo de parar nem de desviar. Daí então eu tropecei no caixão e as ameixas... De novo, coração, que metáforas, né, ele está utilizando? Dos frutos. Lembrem da epígrafe dos Manlins, dos frutos. O título Morangos Mofados. A gente acabou de ver aí o Terça-feira Gorda com a imagem dos figos. Neste conto, ameixas. E o título é Pera, Uva ou Maçã. Tá bom? As ameixas todas caíram. Então, vocês perceberam, eu estou usando o sublinhado para o momento de repressão. Tá? Assim, paf, na calçada. Ficou todo mundo parado, me olhando. Eu me abaixei e comecei a catar as ameixas na sarjeta. As ameixas vão para o chão. E essa pessoa, essa personagem que está falando, não, né, aceita. Ela vai, né, continuar insistindo em catar as ameixas. Eu não estava me importando que fosse um enterro e que tudo tivesse parado só por minha causa, certo? Apanhei uma por uma. Uma pessoa tapa os olhos da gente com um lenço, depois aponta para outra pessoa e pergunta se você quer pera, uva ou maçã. Uma brincadeira ali, né? Adolescente. Pera é um aperto de mão. Uva, um abraço.
Maçã é um beijo na boca. Eu preciso continuar apostando nas ameixas. Então, não é o aperto de mão, não é o abraço, não é o beijo na boca, tá? Eu preciso continuar apostando nas ameixas. O que essas ameixas simbolizam, representam? É isso que você tem que interpretar no conto. Trata-se de uma ameixa madura, cor de vinho tinto, de sangue talvez. Ela caminha até a mesa, coloca sobre a agenda ao lado do telefone. Isto é para você. Obrigado, eu digo sem querer. Ela arruma os cabelos com os dedos antes de sair. Quem são essas duas personagens? Primeira pessoa ali, eu digo sem querer, é o terapeuta, é o psicanalista, é o psicólogo. E quem trouxe as ameixas, quem estava falando o tempo todo, a paciente dele. Feminino, né? Uma mulher, uma moça. Vejam agora. Ela arruma os cabelos com os dedos antes de sair. Feliz ano novo, diz batendo a porta. Os olhos cintilam. Mas estamos recém em setembro, penso em dizer. O feliz ano novo também é simbólico, porque ela precisa continuar apostando nas ameixas, nos sonhos, nos ideais, nas fantasias, nas utopias, nos desejos. Tudo bem, coração? O momento é de enterro. O momento é de morte de tudo isso. Tudo bem? E o terapeuta, que deveria ouvir, deveria estar ali para dialogar, não percebe, não entende. Deixo a ameixa de lado e pego a agenda embaixo dela. De novo, coração sublinhado, olha lá. Resolvo telefonar para seus pais, aconselhando que a internem novamente. Será que era o momento para isso? Tudo bem? Ela, né, a paciente, a moça, precisava continuar apostando nas ameixas, nos frutos maduros, né, na harmonia, no amor, no afeto. Mas antes preciso ver a cor das minhas meias. Quem sabe a lilás com pespontos azul marinho. Os óculos tornam a escorregar para a ponta do nariz. Talvez a amarelinha de listras brancas. Não há tempo. A secretária começa a bater na porta. Chegou o próximo cliente. Então, coração, o próprio terapeuta, que deveria ser ali o profissional da escuta, não escuta. E aí é justamente por isso que não há diálogo. Ele passa para o próximo cliente, ele não dá a devida atenção para aquela que estava, né, gritando por atenção. Beleza? Então, um belo conto, né? O conto é isso, é uma narrativa curta, é um flagrante, né? Mostra ali os personagens nesse estado de tensão constante. Muito bom esse conto. E aí o último, aqueles dois, vai lembrar o Terça-feira Gorda. Por quê, né? Porque é mais um momento de repressão e de homofobia, tá? Aqui é longo, eu vou usar mais uma página, tá? Mas eu vou ler só, né, os trechos destacados. Dois homens trabalham no mesmo ambiente, Raul e Saul. Eram dois moços sozinhos, Raul viera do norte, Saul do sul. Chegaram juntos. Só que aí a amizade que os dois formam começa a enfrentar o quê? Repressão. Tudo bem? Boato. As moças não falaram com eles. Então os colegas de trabalho que começam a fazer fofoca em relação aos dois. E aí o subtítulo desse conto, História de aparente mediocridade e repressão, já está praticamente interpretado, né? Tinha recebido algumas cartas anônimas, o chefe. Relação anormal e ostensiva, desavergonhada aberração, comportamento doentio, psicologia deformada,
sempre, né, as cartas anônimas assinadas por um atento guardião da moral. E aí é óbvio, né, qual a consequência? O chefe demite os 2 funcionários. Por quê? Pelo preconceito. Tá? Quando saíram pela porta daquele prédio grande e antigo, parecido com uma clínica psiquiátrica ou uma penitenciária, quase, né? Vigiar e punir, do Michel Foucault, panóptico. Você está sendo vigiado o tempo todo. Se você não corresponder àquilo que esperam, você é punido. Você tem que estar ali, né, a serviço de um padrão moral e social. Quem sair desse padrão é vigiado e é punido. Beleza, coração? Estavam ainda mais altos e mais altivos. Vocês perceberam que eu coloquei o destaque colorido? Os 2, apesar da demissão, apesar da repressão, continuam altos e altivos. Beleza? Demoraram alguns minutos na frente do edifício. Depois apanharam o mesmo táxi. Raul abrindo a porta para que Saul entrasse. Ai, ai, alguém gritou da janela. Mas eles não ouviram. O táxi já tinha dobrado a esquina. Pelas tardes poeirentas daquele resto de janeiro, quando o sol parecia gema de um enorme ovo frito no azul, sem nuvens do céu, ninguém mais conseguiu trabalhar em paz na repartição. Quase todos ali dentro tinham a nítida sensação de que seriam infelizes para sempre. E foram. Coração, tá em negrito aqui, né? Por quê? Porque é o resumo, tá? Os 2, Raul e Saul, enfrentam toda essa repressão. Eles precisam continuar apostando nas ameixas, nos morangos, nos frutos do amor, da afeição, da criatividade, da arte, da beleza, da utopia, do sonho, da fantasia, e não se deixar amedrontar pela repressão dos infelizes. Beleza? Então aqui, coração, falar de, né, Caio Fernando Abreu é falar de resistência, tá? Uma das primeiras vítimas, né, da AIDS, no mesmo contexto em que morreram de AIDS, Fred Mercury, Cazuza, né, o próprio Renato Russo, ele também é uma das vítimas, acho que ele morreu no mesmo ano do Renato Russo. Então é esse o contexto, e o livro Morangos Mofados é o retrato de uma época. Beleza? Livro muito bem escolhido pela Unicamp, né? A Unicamp faz um vestibular bem interessante, pelo menos para literatura. Coração, qualquer dúvida, coloca para mim aí nos comentários, a gente vai trocando. Inclusive, sugira outros livros, outros autores, para a gente fazer aí outras aulas. Beleza? Aquele abraço, fui!